Olá, boa tarde. Bem-vindos ao webinar Os Jogos Olímpicos Chegaram. E agora? Ajustes finais para a medalha de ouro. Essa é uma realização do time de serviços do Sebrae Nacional. Meu nome é Lara e eu faço parte desse time. Preparem-se, que a programação hoje está intensa e muito interessante, hein? Vão ser 4 dias em que a gente vai fazer 4 painéis bem bacanas. Hoje vai ser com os coordenadores nacionais de projetos de turismo e o painel se chama Como aproveitar os Jogos Olímpicos e crescer no mercado. Amanhã, às 3 horas, no link que a gente também já divulgou, vai acontecer o painel O que a Copa nos deixou de lição para os Jogos Olímpicos. Quem vai falar serão autoridades da Embratur, Ministério do Turismo, Fornatur e a própria Autoridade Pública Olímpica. Na quinta-feira, às 3 horas também, haverá o painel Eu Fiz e Deu Certo, em que a gente vai apresentar 3 casos de sucessos empresariais lá do Rio de Janeiro. Para fechar com chave de ouro, o último painel vai acontecer na sexta-feira, dia 1º de julho, às 3 horas da tarde também, em que a gente vai falar Olimpíadas com foco no mercado. A gente vai trabalhar diversos segmentos e outras ações que estão sendo desenvolvidas em função desse mega evento. A programação está imperdível, não está? Então, antes de começarmos, eu queria dar algumas orientações para vocês. Vocês podem manifestar suas opiniões durante todo o painel. É só clicar num aplicativo que chama Aplausos, que está bem na parte de baixo do seu vídeo. Você pode sinalizar nos ícones positivo ou negativo, à medida que você vai gostando do que está acontecendo, do que está sendo falado. Tem um outro aplicativo que fica no canto superior direito do seu vídeo, que ele chama Perguntas e Respostas, é um íconezinho azul. Né? Por ele você vai conseguir enviar todas as perguntas que a gente vai conseguir responder ao final de cada painel. Se você quiser também deixar outros comentários, outras perguntas, afinal o tema é bastante amplo, nossa página do Facebook Sebrae Turismo está à disposição, assim como a página do próprio evento desse webinar, tá? O vídeo todo desse webinar está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube para que você possa compartilhar com seus amigos e todos os interessados no assunto. Para a gente começar, então, eu queria apresentar o André Espínola, ele é advogado e atual gerente da Unidade de Atendimento Setorial de Serviços do Sebrae Nacional. Vamos começar? André, com você. Valeu, Lara. Pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma moderação aqui muito interativa, muito espontânea, muito leve com o nosso time de turismo. A gente procurou trazer para vocês a pegada de última hora das Olimpíadas, os insights. As Olimpíadas começam em agosto, tem muita coisa ainda por fazer, os empreendedores se preparando, mas a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de lembrar que são 10 mil atletas que vão circular pelo Brasil, principalmente pelo Rio de Janeiro, mas a gente lembra que tem muita oportunidade fora do Rio de Janeiro. São quase 500 mil turistas esperados circulando por causa das Olimpíadas. São bilhões de reais em negócio, são milhares, dezenas de milhares de fornecimentos, cadeias de fornecedores, enfim, tem mercado para todo mundo. Vocês vão ver, como a Lara já disse aqui, a gente vai tratar desde os serviços, do turismo, da alimentação fora do lar, que é o foco de hoje, até o agronegócio na sexta-feira, em termos de grandes oportunidades. Então, essa é a ideia. Vamos lançar publicações aqui, vocês vão ver muita coisa interessante, muitos insights, dicas de última hora, dicas de mercado, estratégia de mercado, atendimento ao cliente, o que as Olimpíadas representam e por aí vai. Vamos interagir bastante. Eu vou começar o nosso painel de hoje aqui com o Felipe Figueiredo, que é um dos nossos especialistas aqui no Sebrae Nacional no turismo, grande gestor de projetos, que está envolvido aí há muito tempo com as Olimpíadas e o que essas Olimpíadas vão deixar de legado, aspectos de competitividade para vocês. 15 minutos para cada palestrante, depois a gente serão 3, Felipe, Graziela e Manuela, depois a gente vai ter um tempasso bacana para perguntas, não deixem de contribuir com perguntas e provocações, que esse é o nosso maior intuito de hoje aqui. Felipe. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro dizer da minha satisfação de estar aqui com nossos colegas e com vocês que nos acompanham para falar desse tema tão importante que é as Olimpíadas, esse momento que o Brasil vive, e ter essa missão, essa responsabilidade de abrir esse webinar que vai constar aí com uma programação tão legal, tão intensa e pessoas também muito bacanas que atuam no setor de turismo. Então, a ideia aqui é um pouco compartilhar com vocês algumas ações para o empresário não deixar de fazer, né, o empresário do setor de turismo, que está envolvido na cadeia do turismo, não deixar de fazer para aproveitar os turistas que virão para as Olimpíadas, mas também
ato contínuo, permanecer a realizar essas ações para ser mais competitivo no mercado. Então, a gente vai iniciar aqui contextualizando um pouquinho desse momento, né? O Brasil está recebendo, está à véspera de receber os Jogos Olímpicos 2016, mas acabou, em 2014, de receber a Copa do Mundo. Então, são os dois maiores eventos mundiais que nós temos, e isso elevou a imagem do Brasil a nível mundial, né? Não só pelas coberturas internacionais que vão vir para o evento, mas também a própria mídia espontânea, né? Esse tanto de gente, esse contingente de pessoas que estarão no Brasil compartilhando fotos, vídeos, enfim, comentários, vai gerar um noticiário muito bom e muito forte para o Brasil, que tem que ser aproveitado. Isso é único, essa vivência que a gente vai ter enquanto país, enquanto destino turístico. Como o André bem falou, a gente vai ter um contingente aí previsto de 350 a 500 mil pessoas visitando o Brasil. Isso pessoas de outros países. Então, é claro que a gente tem que se preparar para atender esse turista que tem culturas diversas. Isso tudo vai fazer com que o Brasil tenha um fortalecimento, um novo posicionamento de sua imagem no mercado internacional, no cenário turístico mundial. E, claro, isso traz oportunidades para o empresário de turismo poder aproveitar nesse momento. Então, a ideia aqui vou trazer algumas ações que são relativamente simples, né, que o empresário pode buscar aí uma série de ferramentas que estão disponibilizadas, gratuitas, algumas delas, para se preparar para enfrentar esse momento e ser competitivo após o mega evento também. A primeira delas, então, falando desse contingente de turistas internacionais, com toda essa mídia que vai ser gerada, é adequar os seus serviços a esses turistas estrangeiros. E aí, pessoal, a gente vai receber gente de norte-americanos, sul-americanos, europeus e até asiáticos. Para o empresário saber atender todas essas culturas, é muito difícil, mas existem algumas coisas que são padrão, né? Um padrão para atender um turista internacional, e a gente vai falar um pouco delas. A primeira é o atendimento em outros idiomas, e aí já não dá mais para fugir disso. O Brasil já começa a ser um player importante no turismo, o empresário do turismo ele tem que se preparar. Se não todos os empresários, mas pelo menos aqueles da linha de frente, esse tem que saber se comunicar. E quando a gente fala em atendimento em outro idioma, não é só o boca a boca, não é só o funcionário com o turista. Você pode, no âmbito da sua empresa, ter informativos, usar de ferramentas para poder comunicar, estar sempre comunicando esse turista. Então, por exemplo, você vai fazer um passeio de carro, você não precisa ter alguém falando a língua dele, mas o trajeto ser autoguiado, ter um vídeo explicativo, né, ter cartazes, por exemplo, no hotel, informando ao turista todas aquelas informações que ele precisa saber para melhorar a sua experiência. Então, isso é atendimento em outro idioma, não necessariamente são as pessoas falando. A comunicação tem que ser clara, acessível. Então, nos pontos que o turista vai passar, ele tem que ter contato com essas informações que são importantes para ele. Sempre pensar, esse turista valoriza muito isso, na personalização dos serviços. A gente nem fala mais de turismo pela experiência, agora é a transformação, o que leva, o que o turista leva daquela viagem, não só o que ele vivencia. E aí você tem várias ações criativas que você pode fazer, né? Se for no caso do hotel, por exemplo, botar o turista fazer alguma ação que vai ser revertido para a população local, plantar uma árvore, depois vir visitar aquela árvore, enfim, várias ideias para ele poder, além de experimentar, se lembrar daquele momento. E, claro, oferecer uma programação diversificada no destino, né? A pessoa não vem só para ver os jogos, ela vai querer conhecer a cultura local, querer conhecer a gastronomia, que vai ser falada até pela nossa colega Manu aqui. Enfim, pensar também nisso tudo para poder potencializar a experiência do turista e que ele acabe ficando mais e gastando mais no nosso país. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, o Sebrae tem muito conteúdo, né? Aqui eu deixo uma dica para você não perder, conferir todas essas ações de mercado que são voltadas para o turismo na nossa página sebraemercado.com.br/turismo. Lá você vai achar muito conteúdo bacana, recomendo muito a todo mundo acessar. Um outro assunto que é de fundamental importância, ainda mais agora que com essa nova geração de consumidores, né, que estão online, tem uma pesquisa que diz que 130 milhões de brasileiros estão online, ou seja, estão conectados, né, e desses 103 acessam redes sociais. Então, é fundamental que o empresário agora tenha uma estratégia bem clara de relacionamento online. Não é nem só presença online, agora você tem que ter um relacionamento com esse cliente na sua principal vitrine de comunicação, que é o mundo digital, né, que é o mundo web, que é esse mundo conectado. Então, para isso, a gente pensou em algumas coisas também para poder compartilhar com vocês, algumas coisas fáceis que dá para fazer ainda para os Jogos Olímpicos. A primeira coisa é avaliar a sua imagem nas redes sociais. Se você não tiver, crie, não tem como fugir. E você precisa fazer uma análise.
E, por exemplo, a gente tem muitas redes sociais, muitos canais aí, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, cada um deles é voltado para um tipo de público. Cada um deles tem um jeito de se comunicar. Então, avalie. O empresário não precisa estar em todos. Ele precisa estar naquele que ele acha que ele vai conseguir atingir o seu público-alvo e saber como que esse público se relaciona por meio desse ambiente, como que ele se comunica. Sempre ter em mente utilizar mecanismos para avaliar o desempenho da sua performance online, né? Quantidade de curtidas, respostas rápidas, enfim, isso pode ser alguns bons indicadores. Já existem aplicativos gratuitos que fazem esse monitoramento online para você. Então, não deixe de pensar sobre isso. O seu ambiente virtual é sua loja. Você não pode deixar isso estático, né? Aquela coisa chata, pesada. Você vai ter que sempre interagir com ele e oferecer novidades, vantagens, promoção. Senão cansa. A pessoa não entra mais e quando entrar vai ter uma imagem ruim do seu negócio, né? Sempre busque estabelecer um canal de comunicação próximo ao seu cliente nesse mundo virtual. Então, esse público valoriza muito respostas rápidas e respostas verdadeiras. Então, não adianta fugir pela tangente aí, pessoal. Esse pessoal é muito ligado e tudo que a forma que você interage com ele vai repercutir isso num número muito maior, porque ele vai replicar essa impressão, enfim, nos seus próprios canais. Então, o potencial dessa informação chegar a outras pessoas é muito grande. E essa geração gosta muito do visual, né? Muito imagem, muita foto e muito vídeo. Então, utilizem-se para se vender, para se comunicar vídeos online, e principalmente curtos, né? Não adianta, a comunicação tem que ser rápida, a gente tem segundos para chamar a atenção desse público que é bombardeado por milhares de informação, então a estratégia é ser curto, rápido e certeiro, utilizando vídeos. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais, você acessa lá a nossa BIS, que é a Biblioteca Interativa do Sebrae, que tem muito conteúdo, não só sobre turismo, mas sobre empreendedorismo de maneira geral. E quem não conhece, sugiro procurar. E lá a gente tem um documento chamado Internet para Pequenos Negócios, ferramentas para fazer negócio na internet. Você vai encontrar outras dicas, né? A ideia aqui é só trazer esse insight para vocês, mas contar com esse background de conteúdo que o Sebrae nos proporciona. Todas essas dicas que a gente vai falar tem esse suporte para vocês pesquisarem e eu recomendo fortemente que façam. A outra coisa que é bem bacana da gente pensar é a questão do design. E aí cair essa lógica de design é algo muito custoso ou que é voltado somente para grandes empresas. Não, o pequeno negócio tem que se valer disso, inclusive como um diferencial. O design é algo que agrega valor ao seu negócio e não é um custo, é um investimento de fato. E a gente já começa a ter várias linhas de atuação do Sebrae que o empresário tem que estar antenado. Vou trazer algumas aqui para vocês. Por exemplo, a primeira coisa é a marca. A marca é o seu nome, né? A marca é sua identidade. Você tem que fazer uma análise, verificar se essa marca que você usa na sua empresa transmite mesmo a imagem correta que você quer passar, tanto da sua empresa quanto dos seus produtos e serviços. É fundamental, é sua cara nesse mundo. A outra coisa que o design também pode ajudar é a questão do design de ambiente, o design de espaços. Você tem que promover dentro do seu negócio, por exemplo, se for uma agência de viagem, espaços que permitam um bom fluxo dos clientes, que aí ele possa até se sentir melhor e vai acabar consumindo mais. E às vezes nem só para a questão do consumo, a gente tem uma pegada muito forte agora, que eu acho muito bacana, que é da inclusão, né? Que já há alguns anos o Ministério do Turismo vem trabalhando, o próprio Sebrae também está antenado nisso, que é a questão da acessibilidade. E o design pode ajudar nisso também, você promover uma organização do seu espaço que deixe ele mais acessível para todos os públicos que estão aí uma vontade muito grande de consumir. Existe um contingente significativo desse pessoal que a gente não pode deixar de atender. Então, acessibilidade também para a questão do design. Então, ou seja, ela é tanto funcional como estética. Uma outra coisa que o design pode ajudar também é na ambientação do seu negócio, ou seja, a caracterização dele. Né? A gente está falando aí de botar no seu empreendimento características do seu local, do seu destino, por exemplo, imagens que têm a ver com a cidade onde seu empreendimento está. Então, tematizar todo o seu negócio para que quando o cliente chegue na sua empresa, ele se sinta fazendo parte daquele destino, daquela cidade ou daquele segmento turístico. Então, por exemplo, um pessoal que trabalha com ecoturismo, se quiser tematizar um quarto, né, com verde, com natureza, a gente tem alguns exemplos disso, até lá em Bonito, alguns quartos tematizados com a questão da água, dos peixes, isso tudo para o cliente se sentir dentro de um produto, né? Se sentir ali consumindo
um produto de ecoturismo a todo momento. Isso é bem legal, o design também pode te ajudar nisso. E finalmente, também o design pode ser aplicado para os sites, né? A gente sabe, principalmente quando fala de turista internacional, ou até sites que promovam comercialização, que a informação tem que ser organizada, né? Ela tem que estar disposta de maneira clara, de maneira atrativa. Aquele site todo poluído, que o estrangeiro não vai entender nada, cheio de informação, é ruim. É melhor uma coisa clean, direta, com poucas informações, para você atingir exatamente aquilo que você quer falar para ele. Tá bom, pessoal? Essa é a dica de design também, que é muito bacana, e para isso, o Sebrae conta com autodiagnóstico. O empresário vai poder entrar nesse endereço que vocês veem aí, que é de diagnosticodesign.sebrae.com.br, e fazer o autodiagnóstico e entender como que está a sua gestão dessa temática tão importante hoje em dia para os negócios, e poder até ir atrás, buscar um apoio do Sebrae para melhorar a performance dele no design, tá, pessoal? Usem, é gratuita, é bem bacana, bem simples de usar, e vai dar um resultado muito prático, muito rápido, para vocês entenderem como vocês estão no design. Uma outra coisa fundamental é a questão da comercialização do e-commerce, da comercialização online, ou seja, diversificar seus canais de venda. Hoje em dia, 25% de toda a comercialização no turismo se dá de maneira online, e o crescimento disso vai ser muito alto. Então, por exemplo, existem as agências online, aquelas que comercializam os produtos via internet. Então, o seu produto está nesses canais, está sendo oferecido por essas agências, é importante que você comece a pensar nisso e esteja inserido, porque a maioria do público vai consumir dessa forma. Você pode utilizar mecanismos, que são chamados mecanismos de otimização de busca, para quando a pessoa for fazer o seu planejamento de viagem, que ele mais usa hoje em dia o canal é o Google, a sua página vai poder estar bem classificada na hora que ele for procurar. Então, existem ferramentas para isso, existem consultorias para isso, de forma proposital, o empresário fazer com que a sua marca, o seu nome, a sua empresa apareçam lá no começo. Você pode se aliar a outras ferramentas já existentes. Aqui eu dou o exemplo do Trivago, né? As ferramentas de comparação de busca, de preço, estão sendo muito utilizadas. O turista está olhando muito para isso e muito facilmente ele consegue pesquisar todos os preços de hotéis que ele quer num só lugar. O Trivago é um desses exemplos. Então, você pode melhorar o seu conteúdo dentro dessa plataforma e te ajudar a vender mais. Então, não deixe de estar atento a essas ferramentas comparadoras de preço, que comparam preço. Um outro exemplo da economia compartilhada, que é muito forte no turismo. A gente tem exemplos aí, talvez das duas maiores, né, de maior renome, dentro desse conceito de economia compartilhada, são do turismo aqui no Brasil, né, que são de fora, mas que aqui no Brasil estão muito fortes, que é o Airbnb, que é de hospedagem, e o Uber. Os dois trabalham no turismo. Ficando no Airbnb, por exemplo, o Airbnb já promove agora espaços para os hostels poderem se comercializarem via essa plataforma. É uma plataforma que tem um atingimento fantástico de público. Então, estamos preparados para isso? Né? Vamos pensar em como estar lá dentro e utilizar essas ferramentas a nosso favor. TripAdvisor é a mesma coisa. É a informação. Hoje em dia é algo mais valioso que existe. E ele é um canal onde que trata somente isso, né? A avaliação do seu destino. Então, você tem estratégia para isso? Pedir para o seu cliente te avaliar positivamente no TripAdvisor, né? Fazer uma campanha constante para que isso ocorra, porque você estando bem avaliado no TripAdvisor, meu amigo, é uma coisa muito importante e que vai fazer com que o seu empreendimento se destaque. Estar presente na internet hoje, do ponto de vista comercial, é fundamental, não é nem mais uma necessidade. E aí, se você quiser saber mais também, naquela nossa lógica, a gente tem um boletim que ensina como progredir utilizando o seu negócio, utilizando o TripAdvisor. Também bem curtinho, bem fácil, de forma gratuita, você vai saber algumas ferramentas aí para poder potencializar a sua atuação. E por último, mas não menos importante, queria trazer aqui a questão da responsabilidade socioambiental, que cada vez mais ganha importância, né? Não é só uma ação altruísta do empresário, pelo contrário, é uma ação de mercado, de diferenciação. Muitos segmentos de turistas valorizam isso na hora de sua compra. Eu sou um deles, por exemplo, vou fazer uma pesquisa para onde que eu vou viajar, se a empresa tiver alguma prática de responsabilidade socioambiental, é algo que eu vou dar um valor. Até me disponho a pagar mais caro. E como eu, tem muita gente aí agora que faz isso. Então, vamos estar atentos a algumas dicas aqui também que vocês podem se antenar. Primeira coisa, e isso cai muito bem no turismo, trabalhar com a regionalidade.
então com os seus próprios insumos, né, da sua região. Isso dá um valor, dá uma identidade para o seu negócio. Então, compre de lojas próximas, compre dos fornecedores próximos. Se não tiver, faça parceria com as cooperativas, né, que vão trazer ali de uma região esses produtos. A questão de substituição de equipamentos, avalie bem a necessidade de se trocá-los. Muitas vezes, a gente, no afã de melhorar, enfim, de se deixar mais moderno, a gente troca coisa que era desnecessário, poderia guardar mais um tempo. Isso evita a geração de resíduos e até de custos desnecessários. Trabalhar o lixo, isso não custa nada. Fazer separação dos resíduos, isso é uma prática super bacana, que não dá trabalho nenhum e dá uma bela imagem para o seu negócio, né? E aí faz parceria com a entidade de recicladoras da sua região. Se o governo lá não tem uma estrutura para isso, procure algumas cooperativas que fazem isso e destine o seu lixo para elas. É fundamental que todos os colaboradores tenham ciência dessa questão da sustentabilidade. Não adianta nada você fazer um monte de coisa bacana, enquanto o cara da linha de frente está com o seu turista, dizer para ele que não liga para esse tipo de negócio, ou que isso não é importante, ou que é feito de uma forma errada dentro da sua empresa. Todo mundo tem que estar sabendo e antenado nessas questões, porque é eles que vão passar essa imagem para o seu cliente, para o turista. Aí, pessoal, existe também alguns movimentos muito bacanas, e é muito legal quando a empresa se engaja em algum deles. E aí eu trago um que o Sebrae é parceiro, junto com o PNUMA, que é o órgão da ONU para o fomento, para o desenvolvimento do meio ambiente e da proteção, que é a campanha Passaporte Verde, que é uma campanha para conscientizar tanto o público final, turista, quanto o empresário em práticas de sustentabilidade. É gratuito, é nesse endereço que vocês estão vendo aí, passaporteverde.org.br. O empresário pode aderir, pode voluntariamente aderir à campanha, né, se comprometendo a realizar algumas ações, e ele automaticamente vai fazer parte dessa plataforma e vai ser divulgado para o mundo todo. Então, veja que legal uma campanha com essa pegada, com a força do PNUMA, do Sebrae, do Rio 2016, você está ligado a isso de uma forma gratuita e sendo vendido para o mundo todo nessa plataforma. É bem bacana, eu sugiro bastante. E assim que você fizer tudo isso que foi sugerido e que você achar que foi interessante fazer, comunique. Isso é o mais importante. Não adianta você fazendo isso tudo e quando o turista chegar lá, ele não perceber isso. Então, quando você for fazer uma destinação de lixo, informe, tenha placas informativas, avise para ele que aquela água que ele toma banho é captada da água da chuva, que a comida é local, que valoriza a população local. Comunique. É isso que vai fazer com que o cliente perceba um valor no seu negócio e o valor dessa ação tão bacana de responsabilidade socioambiental. E aí, meus amigos, eu acabo. Essas são algumas das dicas e ações, talvez primárias, mas também de alto impacto, que a gente pensou em compartilhar com vocês nesse momento pré-Olimpíada, mas como vocês podem ver, elas são um ato contínuo, o empresário tem que continuar se preocupando com isso. Então, se vocês quiserem, voltando, finalizando sustentabilidade, o Sebrae tem um centro só para pensar soluções para essa temática, né? Então, acessem o nosso portal de sustentabilidade, tem várias dicas e vídeos por lá. E finalizando, então, agora, a gente gostaria de, aqui em primeira mão, mostrar para vocês o conteúdo que a gente extraiu essas ações, esses tópicos, e aí você, acessando a BISCA, que é a Biblioteca Interativa do Sebrae, nesse endereço, você vai poder ter acesso a todo o conteúdo, que está bem bacana, bem fácil de ler, bem leve, é esse conteúdo. Então, escrevam lá 5 dicas para ser competitivo nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vocês vão poder também, além de achar por aqui, baixar esse conteúdo de forma gratuita, não deixe de seguir a nossa fanpage do Sebrae Turismo, no Facebook, que está ali embaixo, facebook.com/Sebrae Turismo. Também vai estar esse conteúdo de todo o webinar disposto para vocês. E não deixe de acompanhar, porque ali é o nosso canal para informar as tendências, as novidades, o que o Sebrae está fazendo. Enfim, é o nosso canal de comunicação com vocês. Eu queria agradecer a atenção de todos, espero que tenha sido proveitoso e vamos ficar aqui à disposição acompanhando os demais colegas também. Muito obrigado, pessoal. Show de bola, Filipão. Acho que a informação mais importante aqui, talvez seja até um clichê a gente falar nisso, mas tem que bater nessa tecla, é o seguinte: os Jogos Olímpicos são um gancho, é um momento, né? Dele podem ficar vários legados, podem e devem ficar vários legados para as empresas que se prepararem, que consigam absorver essas oportunidades, né? Então,
Isso que o Felipe falou, está nessa cartilinha, essa aqui é a versão impressa dela, a gente só tem ela eletrônica, eu trouxe só para mostrar para vocês aqui, para a gente circular no Sebrae. Não deixem de acessar, ela traz em grandes linhas isso tudo que foi colocado aqui. Né? E agora nós vamos passar a palavra para a nossa Graziele Vilela, nossa Grazi, que também é uma das gestoras do Núcleo de Turismo, craque em vários assuntos, aí, principalmente no turismo de sol e praia e tal. Eu queria fazer um agradecimento aqui antes. A gente está com um time aqui atrás das câmeras, muito bacana. Tem o Geraldo, que é lá da unidade também do Núcleo. O Ulisses e o Youssef, que são aqui do time do audiovisual do Sebrae. Tem uma Lu Barbo, que é da nossa agência de notícias aqui, responsável pelas redes sociais do Sebrae. Nós temos o Cliveson, que está dando um suporte aí na transmissão do Facebook. A gente também está no Facebook fazendo uma transmissão. Não está tão bonita quanto essa aqui do Google+, mas é para a gente disseminar o máximo possível de informação para todo mundo aí. Agora, Grazi, vamos lá, qual que é a sua pegada? Boa tarde, pessoal. Então, só aproveitando, queria convidar quem está no Facebook para migrar para o Google+, para vocês terem acesso à apresentação, porque agora vocês estão vendo só o rostinho da gente, né? Verdade. Mas a apresentação está disponível no Google+, depois vai ficar disponível também na página do Facebook, Sebrae Turismo, então acompanhem no Google+. E eu vou tratar com vocês agora um pouquinho mais voltado para o atendimento, que são as horas da verdade. E a gente traz aí o desafio olímpico, como conquistar a medalha de ouro no atendimento ao turista. Tanto a primeira como a segunda dica, elas são bem parecidas, são mais na ótica do cliente. Por quê? Quando a gente está ali envolvido com o nosso negócio, absorto nas finanças, fechar planilha, comprar coisas, divulgação, muitas vezes a gente coloca de lado alguém que é fundamental para o nosso negócio, que é o próprio cliente. Então, a primeira dica é a gente trabalhar o nosso negócio sob a ótica do cliente. E o que é isso? O turista, ele é um ser que exige flexibilidade. Ele não tem horário para almoçar, não tem horário para dormir, não tem horário para chegar nos destinos, para visitar os atrativos. Ele gosta de festas, mas também quer descanso, quer estar conectado, mas também quer fugir do mundo. Tem várias nuances que envolvem esse personagem tão importante para a atividade turística. Então, você enxergar a sua atividade pela ótica do cliente nada mais é do que oferecer a ele aquilo que você mesmo, enquanto turista, gosta de ter quando está viajando. Então, a gente traz até uma dica. Reveja a sua prestação de serviços pela ótica do turista. Vamos aqui imaginar, recapitular quais foram as nossas viagens mais inesquecíveis. Aquelas que a gente ficou com muita vontade de voltar, que saiu falando bem, que quer levar os amigos, quer levar a família. Com certeza, essas viagens tiveram uma prestação de serviço de excelência. Porque é claro que o destino ele tem seus atrativos, ele tem seus encantos, mas se o serviço que está por trás sendo prestado for de qualidade duvidosa, acaba influenciando na imagem desse destino. Então, vamos pensar sempre sobre isso. Será que aquilo que eu estou oferecendo é aquilo que eu gostaria de receber? E aí a gente parte para outra dica que também está muito conectada com essa primeira. A gente sempre ter o foco no cliente. E o que é isso? Quando a gente trabalha com turismo, a gente está trabalhando com uma indústria de sonhos. A gente está trabalhando com pessoas que ansiavam por essa viagem, trabalharam horas, meses a fio, juntando seu dinheirinho, e querem momentos de descanso, querem momentos mágicos. Então, o turismo é isso, é encantar pessoas. Por isso que a gente tem essa dica, que ela é muito mais relacionada à atitude do que a uma estrutura grandiosa. A gente tem que atender o nosso cliente como gostaria de ser atendido em nossas viagens, encantá-los mesmo, deixá-los apaixonados pelo lugar, pelo nosso empreendimento, mostrar um pouquinho da nossa identidade, da nossa cultura. Então, são esses elementos muito mais intangíveis que fazem com que o turista guarde aquela viagem num cantinho muito especial da sua memória. E aí uma dica também importante que a gente coloca aqui, nós temos disponíveis vários canais de informações que muitas vezes não são aproveitados. E a gente precisa saber se o nosso empreendimento ele está nesses canais. Quando a gente pesquisa para planejar alguma viagem, onde a gente vai? Como o Felipe falou, a gente vai no TripAdvisor, vai no Trivago, vai em algum site de avaliação. Onde que a gente pesquisa essas informações? Será que o nosso estabelecimento está com essas informações ali? É importante a gente pensar sobre isso. Um terceiro aspecto também que a gente gostaria de abordar aqui nesse webinar é o foco nas parcerias.
O turismo ele é uma rede composta por diversos atores. O Felipe mencionou também que a nossa cadeia produtiva é muito extensa. Então, estabelecer parcerias é um fator-chave de sucesso. Só que as parcerias são muito sensíveis, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se alia. Então, a dica que a gente traz aqui para vocês é que sempre procurar parceiros que tenham uma prestação de serviço de uma qualidade tão boa ou melhor que a sua. E que o turista não perceba que ele saiu da sua empresa e agora ele está em outra. Por quê? Isso é um importante indicador de que a qualidade está sendo mantida. O turista ele não quer saber se o serviço está sendo prestado por A ou por B. Ele apenas quer curtir o destino. E as parcerias são um meio disso acontecer. E aí a gente tem alguns exemplos dessas parcerias. A gente pode fazer parcerias para compra de itens comuns, principalmente em hotelaria, roupas de banho, amenities, às vezes até mesmo a questão da alimentação, alimentos e bebidas. Então, esses itens comuns podem ser comprados por essa rede de atores. Um outro foco importante dessa parceria é a gente valorizar a nossa produção associada ao turismo. O que é isso? É aquele artesanato feito por uma cooperativa, é aquele mel produzido só da nossa região, é o queijo diferenciado, e isso tem N formas de serem aproveitados. A gente pode colocar no café da manhã do nosso hotel, a gente pode colocar nos restaurantes, e é sempre muito importante fazer o vínculo de sempre lembrar, olha, isso aqui é produzido aqui, tem a identidade daqui, e você pode comprar isso aqui. É levar um souvenir mesmo, um pedacinho do destino, de volta para casa com os turistas. Uma outra operação, uma outra parceria que a gente pode também citar aqui, é a operação de atividades nos diversos atrativos. A gente sabe, como estamos falando aqui para pequenos negócios de turismo, que as estruturas às vezes são enxutas, e a gente quer prestar um serviço, mas às vezes a condição que a gente tem não permite. Se a gente se alia com o outro, o nosso portfólio de produtos tende a ser maior e até melhor. Depende muito da qualidade da parceria que a gente está estabelecendo. Traslados também. Meio de hospedagem não precisa ter uma frota, mas pode oferecer um traslado do aeroporto até ele, ou até um destino, ou até um city tour. Isso tudo mesmo por meio de parcerias que são feitas no próprio destino e até com os municípios da região, que é os roteiros integrados que a gente trabalha. Uma quarta e importante dica, que o Felipe já falou bastante, eu vou dar só um outro olhar pelo atendimento, é a interatividade. Não basta nós termos a presença nas redes sociais, temos um site, se ele for estático, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser um canal de relacionamento. E esse canal de relacionamento é nutrido diariamente. Então, você faz um post, tem uma interação, você responde, você compartilha coisas dos seus clientes. É essa interação que vai dar vida à sua rede social ou ao seu site. E isso acontece, você tem que saber escolher em qual rede social você vai estar. A gente tem N opções, né? Facebook, que é mais para o público adulto, Snapchat, que é mais para o público adolescente, Instagram, que prioriza as fotos, o próprio YouTube, com a questão das filmagens. Não precisa estar em todas ao mesmo tempo, mas ao focar em uma, a gente tem que saber trabalhar, tem que ter o planejamento, tem que deixá-lo muito vivo, muito atraente para o seu cliente. A gente tem que lembrar que o turista ele está em busca de coisas bonitas. Ele quer ver imagens bonitas, ele quer ver vídeos interessantes, ele quer ver coisas que o atraiam, que o façam sair de sua residência para ir até aquele destino. Então, caprichar nas imagens, na qualidade dos vídeos, isso é muito importante. Preço justo. Aí a gente entra num ponto delicado. O Brasil ele passou, por até há pouco tempo, com a Copa do Mundo, uma reclamação muito forte que não estávamos aproveitando os jogos de uma forma adequada na questão da precificação. Por quê? Os empreendimentos turísticos muitas vezes têm um olhar de curto prazo e querem ganhar dinheiro de forma muito imediata. E não é assim que funciona. Nenhum cliente, principalmente o turista, gosta de ter a sensação de que está sendo explorado. E isso queima a imagem não só do seu estabelecimento, mas do próprio destino. O Brasil fica com uma imagem muito negativa ao ser classificado como um país caro, custo caro. E isso tanto para o turista internacional quanto para o turista nacional também, que muitas vezes abre mão de conhecer o nosso território para fazer viagens pela América do Sul, até mesmo pela Europa, dependendo dos preços, sai até mais viável.
Então, o que a gente tem que ter em mente? Temos que cobrar, sim, o preço justo para o cliente. E se você tiver aí alguma dúvida de como precificar seu produto, nós temos aí no site do Sebrae, nosso portal.com.br, várias dicas que te ajudam a precificar melhor seu produto turístico. Mercado. Às vezes a gente não costuma olhar, quando a gente está envolto na atividade turística, que existe um outro lado, outros clientes que a gente pode explorar. Nós temos como diversificar as nossas atividades para um público que está muito próximo da gente, que é a própria comunidade, os próprios moradores. Esses também estão em busca de lazer, estão em busca de novas experiências, então eles podem usufruir dessa estrutura que muitas vezes é oferecida exclusivamente para o turista. Além disso, a gente tem um outro público, que são os trabalhadores temporários. Os Jogos Olímpicos são um grande exemplo disso. A alimentação fora do lar tem um grande filão, porque a gente vai ter muitos empregados em obras, engenharia civil, que vão demandar esse tipo de serviço. Então, é aprender a diversificar a sua oferta. Obviamente que o turista é o principal cliente, a nossa estrutura é feita para ele, mas a gente pode sim atender quem está ali do nosso lado, demandando os nossos serviços. É uma forma de fortalecer o nosso serviço também. 7ª dica que a gente tem para vocês: oportunidades à vista. A gente sabe que o turismo ele é muito dinâmico, sempre são tendências que estão em voga, destinos que vão para a moda, uma experiência que o turista quer fazer, uma atividade inovadora. Então, a gente tem que estar muito atento a esse mundo, que é dinâmico, esse mundo que está digital, que está oferecendo a possibilidade da gente viver cada coisa muito intensamente. Então, a gente tem que sempre estar com um alerta para essas tendências que aparecem. O Felipe citou, a Airbnb. Há alguns anos, os meios de hospedagem informais jamais pensariam em se associar com uma plataforma dessa, de economia colaborativa. E agora a gente já vê notícias de que grandes redes estão procurando isso como uma ferramenta de diversificar a prestação dos seus serviços. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. A economia compartilhada é uma tendência, conectividade é outra tendência, a experiência já vem sendo há muito tempo. Então, o que o turista está procurando? E sabe qual que é um canal muito importante para a gente procurar esse tipo de informação? As redes sociais. Cada postagem que o cliente faz ali é uma mina de informações que a gente tem para trazer para o nosso empreendimento. O que o meu cliente quer? O que ele está procurando? E assim a gente vai diversificando o nosso produto, a nossa prestação de serviços. E por último, a gente tem a entrega de valor, que no turismo a gente sempre aprende que é encantar o cliente. É ir além das expectativas. O que o turista quer? E o que você pode oferecer a mais? Não precisa ser nada muito dispendioso, uma estrutura muito grande. Às vezes, essa entrega de valor está em pequenos atos, pequenos mimos mesmo, como hospitalidade, escrever um bilhete de boas-vindas, fazer um acompanhamento pós-venda, perguntando se ele gostou, se a hospedagem foi do jeito que ele queria, o que poderia ser melhorado, os restaurantes, se a comida estava do agrado dele. É o chefe ir até a mesa e conversar, isso a nossa colega Manu vai falar após a minha fala também. Então, são pequenos gestos que mostram que o turista ele é importante para você, que ele está sendo um objeto de atenção, de cuidado, de estima, e isso que cativa o turista a voltar. E o Brasil ele tem registrado nas suas pesquisas que a hospitalidade é um dos principais atrativos, mas a gente não pode confundir a hospitalidade com o amadorismo na prestação de serviço. As duas coisas elas têm que andar sempre juntas. Então, existe a profissionalização, mas existe essa questão do bem acolher, que é típica do brasileiro mesmo. Então, essas seriam as principais dicas que eu trouxe hoje para vocês. Muitas delas se aplicam a outros estabelecimentos que não os turísticos. O salão de beleza pode pegar várias dicas dessas, porque eles também vão ser demandados. Táxis, que são também o nosso cartão de visita para o turista. Então, tem vários outros empreendimentos não turísticos, mas que acabam atendendo o turista de uma forma direta ou indireta. E eu queria reforçar a fala do Felipe, convidá-los a baixar essa publicação que hoje nós estamos tendo o prazer de lançar aqui com vocês. Além da página da BIS que o Felipe mencionou, vocês podem encontrá-la no nosso portal, sebrae.com.br, e também na nossa página no Facebook, que é facebook.com.br/Sebrae Turismo.
acompanhem a nossa página, a gente faz várias publicações, é o nosso canal de atendimento direto com vocês. Curtam e por ali vocês vão poder também acessar essa publicação que nós fizemos com muito carinho e esperamos que contribuam para esse momento que é a hora da verdade para o turismo brasileiro, no qual os holofotes vão estar voltados para a gente novamente. É a chance de fazer bonito e de cativar esses turistas que aqui estarão. Então é isso, gente. Muito obrigada. Show de bola, Grazi. Eu sempre falo para todo mundo que presta serviço aí na cadeia do turismo, que coloquem-se no lugar do turista, do cliente, do consumidor, para você avaliar o seu próprio atendimento, o serviço que você está entregando, o valor que você está agregando, a dica, porque o Brasil tem que avançar muito no atendimento, muito. Nos bares e restaurantes, nos hotéis pousadas, hostels, pensões, guias, o transporte. A gente sofre muito. Eu estou falando aqui, eu como turista. Todos nós somos turistas. E aí, esse momento é um momento de qualificação. Para entrar nesse circuito aqui de turistas e roteiros internacionais, está calibrado para encarar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, não é qualquer um, não. Então, é uma escola na prática, na marra, que dá muito legal, que dá muito bem para você calibrar a sua empresa e botar ela nos cascos. Mas eu acho que quando a gente fala em atendimento, lembrem-se sempre disso. Se coloquem no lugar do turista. Vocês são turistas. E vejam o que está sendo entregue para ele. Agora nós vamos passar aqui para a nossa Manuela Alexandre, que é do time, é do núcleo de turismo, mas é do time da alimentação fora do lar. Bares, restaurantes, comida de rua. A gente ataca isso com muita força aqui no Sebrae. Tem muita coisa bacana para entregar. Tem uma plataforma bacana de atendimento para esses negócios. E a Manuela é uma das gestoras nacionais dessa carteira aí que está dentro do núcleo de turismo. Vamos lá, Manu. Boa tarde, obrigada, André. Então, pessoal, bem-vindos então, ao nosso webinar. Eu vou falar um pouco para vocês agora, especificamente a respeito do segmento de bares e restaurantes. Várias das coisas que nossos colegas já falaram aqui, de fato, agregam muito valor ao segmento de bares e restaurantes. Aí eles falaram, aí, por exemplo, de parcerias, divulgação na internet, preço justo, atendimento. Mas a gente vai buscar agora, então, falar um pouco mais sobre questões específicas do que um dono de um bar e um dono de restaurante pode fazer especificamente nesse último mês que ele tem aí para receber cerca de 350 mil, como o nosso querido Felipe falou, a 500 mil pessoas. Então, o que ele, nessa reta final, ele pode fazer para analisar o seu negócio e adaptá-lo a essa possibilidade tão grande aí de clientela que ele pode vir a atender durante esse período das Olimpíadas 2016. Primeiramente, eu queria trazer aqui para vocês um pouco sobre o cenário atual. A gente vem falando muito, e não é novidade para ninguém, a respeito de como a crise econômica está afetando os negócios de bares e restaurantes e como a questão do poder aquisitivo, né, dos grandes, da maior parte da população vem atuando aí negativamente dentro desse segmento. Então, eu trouxe para vocês para a gente ter uma noção aí de números, que eu acho sempre muito importante a gente ter essa noção. E aí a gente realmente, de fato, o número vindo aí pela Food Service coloca aí como 73,6% o motivo relatado pelos empresários de queda no faturamento. A gente pensa também nos motivos de queda de resultado como diminuição do movimento e também como motivo de crescimento do resultado, um aumento do movimento. Então, se a gente for pensar aí que nós temos esses 350 mil, 500 mil pessoas chegando novas aí, a gente tem uma grande oportunidade para que o segmento ele alavanque durante esse período e dê uma volta por cima, pelo menos durante esse período, e quem sabe com essa geração dessas novas melhorias também possa, a longo prazo, rever alguns critérios que são importantes para a gente manter a competitividade no negócio. Eu achei interessante trazer essa questão, essa tela aí para você também, colocada pela Food Service, que ele coloca aí que não existe um motivo específico só, um fator dominante para a melhoria do faturamento. Então, a gente pensa em atendimento, como tanto o Grazi quanto o Felipe já falaram, então a gente precisa focar nisso, a gente precisa ver novas opções de cardápio, e aí a gente está falando não só do período das Olimpíadas, a gente está falando também de uma questão mais aberta, mais a longo prazo, mas que também é importante para esse período, mais propaganda, mais promoção, uma melhor qualidade. Então, todos esses fatores precisam ser considerados de uma forma bastante carinhosa por parte dos empresários desse segmento. E aí eu trouxe para vocês, que eu também gostei muito dessa frase,
do consultor da Food Service, que diz o seguinte, que o nosso desafio mais do que nunca, a essência desse mercado, que a gente deve ser suficientemente bom para entender o que, como e por que os consumidores estão consumindo, para que a gente seja suficientemente melhor do que as outras opções que ele tem à disposição. Então, bastante importante. E aí a gente entra no que é a questão das Olimpíadas propriamente dita. Eu trouxe para vocês algumas questões, e aí a primeira delas é o seguinte: você precisa saber o que o seu cliente deseja. Sem saber o que ele deseja, você não tem como entregar para ele o diferencial que agrega valor a esse atendimento. E aí a gente sabe que durante esse período nós vamos ter turistas nacionais e internacionais. Um foco que talvez alguns empresários não percebem é que nós temos aí prestadores de serviço, como pessoas que são potenciais clientes desse mercado, e também as delegações. Então, a questão é o seguinte, pessoal: faça pesquisa, busque as informações online, busque com seus parceiros, busquem aí com os hotéis, com essa grande rede, dessa cadeia de valor da área de alimentação fora do lar, para que você saiba quais são os potenciais clientes que você vai ter durante esse período. E a questão é o seguinte: marketing, como todo mundo sabe, é a alma do negócio. Sem ele, não tem como a gente atrair cliente. Então, a pergunta principal é o seguinte: como que o teu cliente vai te achar? A tua localização, ela é próxima de algum estádio, de algum local onde vai haver alguma competição, de algum hotel onde vai ficar delegações? Ele faz parte de um fluxo onde os turistas vão estar mais próximos, enfim, uma praia. A localização ela é importante, ela é bastante importante, mas mais do que isso também é muito interessante que vocês olhem e percebam o seguinte: quando um turista passa na frente de um bar, para ele optar por entrar nesse bar ou nesse restaurante, alguns quesitos precisam estar muito, muito em foco, né? Um restaurante ou um bar que esteja ali com uma marca, que esteja com o seu aspecto da fachada ruim, uma cadeira quebrada, uma pintura despelando, tudo isso passa uma imagem, inclusive da qualidade do ambiente, da qualidade da comida, da segurança alimentar, que é importante que seja colocado para o seu consumidor final. Então, ocorre o seguinte: a localização é importante, mas mais do que isso também é você compreender que imagem que o teu bar, o teu restaurante está passando quando o teu cliente chega até ele. Então, faça uma análise sincera. Eu vou falar isso várias vezes aqui para vocês. Busque, assim, aquele amigo, não necessariamente aquele amigo do peito que vai mentir para você, tá? Mas, assim, aquele amigo que sabe que vai ser sincero, e peça para que ele se coloque numa posição de turista, uma posição de uma pessoa que está chegando pela primeira vez, e faça uma análise crítica. De fato, eu entraria num restaurante como o seu está hoje? Eu entraria nesse bar? O que eu penso de um bar, de um restaurante, como ele está hoje? Porque você tem ações, eu vou falar mais lá na frente, muito, muito simples e muito baratas, inclusive, que você pode fazer para poder mudar essa perspectiva que, às vezes, um cliente pode estar tendo do teu empreendimento. As indicações de hotéis e agências de turismo, então, é muito importante que você tenha essas parcerias, e aí já foi falado aqui pelos meus colegas, a importância de você entregar folder, ir lá, conversar com eles, fazer um marketing promocional, vendas casadas, promoções para grupos que estão em hotéis, por exemplo. Tudo isso é muito importante, porque é o primeiro lugar onde um turista pergunta: onde eu vou comer? Então, tem a internet, claro, com todas as recomendações, enfim, mas também tem aquele velho balcão. Oi, onde que tem um lugar bom para eu comer aqui? Então, aquela pessoa que está ali, que está parado na recepção, ou então transitando ali pelo hotel, muitas vezes é a indicação que o turista precisa para poder ir até o teu bar, até o teu restaurante. Então, é esse público que você precisa ter muito próximo de você. Então, não se esqueça disso. Como a gente falou aqui também, a importância de Facebook, Snapchat, Instagram, blogs, fanpage. Então, a pergunta principal é a seguinte: como que está a tua reputação hoje na rede? Você já colocou o nome do teu bar, o nome do teu restaurante lá no Google para ver o que existe hoje, o que estão dizendo a respeito do teu restaurante? Você tem um blog, você tem uma fanpage? Dê uma olhada nisso, seja curioso, vá atrás dessas pequenas ou grandes, na verdade, questões, para que você entenda e compreenda como que o teu cliente está te vendo. Esses sites especializados em recomendação, como meus colegas já falaram, então, o Visit.rio, por exemplo, é uma que está bastante aí sendo visitada, TripAdvisor.
e aplicativos especializados da área de segmento, né, de gastronomia, como o Menu for Tourists, por exemplo. Então, veja como é que está a sua reputação, se coloque disponível, faça a sua página e seja visível para esse turista que está chegando. A terceira questão é atualize o seu cardápio. Vocês vão ter aí uma série de novos clientes chegando e algumas questões é importante que sejam colocadas. Então, assim como eu falei da fachada, o layout do teu cardápio ele é muito importante. Um cardápio sujo, um cardápio rasgado, um cardápio extremamente manuseado, passa uma impressão de sujeira, passa uma impressão de casa com até uma cozinha ruim. Então, olhe para isso com carinho, tá? Às vezes, uma nova impressão de um cardápio dá uma cara nova, né? Existem aí vários estudos sobre como que você pode mexer com cores, com letras, com imagens, que atrai e faz com que o cliente que você tão arduamente conseguiu captar, que ele, de fato, olhe o teu menu e escolha a opção mais cara, aquela opção mais rentável, aquela opção que vai trazer um maior benefício para você. Então, não perca essa oportunidade, é um marketing promocional também já dentro, ele já sentou, já olhou, então está passando, está vendo o cardápio, então dê uma olhada nisso com carinho. Aí, mais uma vez, eu faço a avaliação sincera, se você não precisa de uma atualização, faça o planejamento do cardápio, isso é estratégico, pessoal. Esse planejamento, ele não é só importante quando a gente está recebendo um evento dessa magnitude, na verdade, ele é importante a todo momento, alguns especialistas falam que o restaurante tem que olhar de 3 em 3 meses o seu cardápio. E isso significa você estar reavivando, trazendo ainda a questão da tradicionalidade do teu restaurante, que são aqueles itens que mais saem, mas também trazendo novidades. Então, como você está trazendo aí uma quantidade de pessoas grande e diversificada nesse período, é importante que você avalie isso. Além de que a questão do teu estoque, você precisa olhar para ter certeza de que vai ter tudo necessário para que você atenda esse turista quando chegar. Especialistas colocam que você precisa trabalhar no máximo com 28 itens nesse teu cardápio. Então, é muito comum a gente ver um cardápio extremamente extenso que gera um estoque muito grande, o que gera uma necessidade muito grande de equipamentos, de pessoal, enfim, e que gera também muita perda. Então, tenham cuidado e coloquem frutas, sobremesas prontas, frutas da estação, algo com baixo custo. Aí eu já coloquei a questão do custo, o alto valor agregado dessas escolhas mais regionais, desses ingredientes mais regionais. E aí a gente pensa o seguinte, tem pessoas vindo de fora com uma necessidade aí de ter uma degustação mais regional, de conhecer um pouco mais a cozinha brasileira. Então, pensem em menus de degustação, por exemplo, algo que ele possa rapidamente ele degustar diversos, ou seja, traga para ele uma experiência gastronômica. A Grazi estava falando sobre a experiência do turismo. A experiência gastronômica ela é muito importante também. É um momento ali de você, de fato, trazer essa pessoa e você encantar esse teu cliente. E também pense em pratos internacionais, afinal de contas, nem todo mundo vem à localidade para só consumir aquilo que é próprio da região. E, como a gente já falou aqui, a importância da gente ter um menu aí mais internacional, com no mínimo 2 idiomas. Para isso, a gente precisa vai dimensionar as compras também, né? Quando você pensa na questão do cardápio, você pensa no dimensionamento das compras para que não existe perda. A questão aqui é o seguinte, a gente tem que entender que, dentro do cenário econômico que nós estamos hoje, o empreendedor ele se vê numa possibilidade de ter uma alavancagem de vendas, mas também com uma necessidade de avaliar com muito carinho, com muito cuidado, como que ele vai investir, como que ele vai operacionalizar esse possível aumento de demanda sem ter perdas. Com uma produtividade e sem gastar dinheiro a mais do que é necessário para aumentar a rentabilidade dele. Então, a primeira pergunta que é feita para que você evite desperdício e aumente a sua rentabilidade é a questão da fisiotécnica dos teus pratos. Isso aqui, gente, é algo que os grandes restaurantes já devem ter. Grandes não, bons restaurantes já devem ter. Na verdade, os restaurantes internacionalmente conhecidos, isso aqui é ponto pacífico, tem que ter. Mas a questão é a seguinte, pequenos empreendedores aí que estão querendo utilizar esse momento do evento para poder se profissionalizar, a primeira coisa que precisa pensar é isso.
Esse documento, ele reúne diversas informações sobre ingredientes, preparo, material, o número de pessoas que você precisa na cozinha para poder, de fato, atender a quantidade de pessoas que podem ser servidas pelo teu salão. Então, se você não tem, agora é a hora de fazer. Contrate especialistas, existem cozinheiros, chefes de cozinha que podem te ajudar nisso, e sem dúvida nenhuma, o que pode parecer inicialmente um gasto, na verdade é um investimento, porque isso pode gerar uma lucratividade muito acima do que você imagina, diminuindo as perdas e aumentando a produtividade. Então, planeje esse estoque mínimo, com essa ficha técnica isso vai te ajudar bastante. Avalie o teu relatório de vendas. Então, você fala, Manuela, eu não sei o quanto esperar, assim, eu não sei se de fato vai aumentar a quantidade de pessoas que vai vir no meu restaurante. Às vezes eu pergunto assim, você já sabe o quanto, a quantidade de refeições que você já vendeu no último mês? A resposta é não. Então, essa avaliação, ela precisa ser feita para que você tenha uma possibilidade de planejar o incremento que um evento como a Olimpíada pode dar para o teu negócio. Você primeiro precisa saber o que você já tem. E muitas vezes o planejamento, a análise apurada dos dados é algo que a gente percebe que ainda é muito carente nesse segmento, né? A gente ainda vê restaurantes muito intuitivos, né? Uma cozinha muito do coração, uma cozinha muito da experiência do dia a dia. Só que com esse cenário econômico, os empreendedores não podem mais se dar ao luxo de trabalhar dessa forma. O trabalho com planilhas, com sistemas, com uma análise de fato numérica em termos de visitação, de quantidade de refeições vendidas, é muito necessário. Aí, quando você tem todo esse arcabouço de informações, você consegue, inclusive, fazer um dimensionamento, por exemplo, do que preparar para o dia, qual o estoque que é necessário. Um pré-preparo, ele é importante para que você, no momento de um grande fluxo, você consiga uma agilidade, você consiga servir rápido os seus clientes, gerando satisfação, fazendo com que eles voltem. Por outro lado, se você não dimensionar bem, você pré-prepara algo que não vai ser usado. Então, é uma faca de dois gumes, precisa realmente ser muito bem planejado. E também o teu estoque. Boa parte desse desperdício acontece lá dentro do estoque, quando você vê grandes promoções e o empreendedor se empolga, né? E acaba comprando muita coisa que a prazo de validade não comporta e acaba sendo estragado, né? Estraga dentro do estoque. E aí, a última questão é verifique se esses teus insumos estão sendo aproveitados ao máximo. A questão dos insumos é a seguinte, são talos, folhas, questões que muitas vezes são jogadas no lixo e que não precisam ser jogadas. Então, verifique, isso é importante também para aumentar a tua lucratividade. A questão da tua estrutura, ser uma estrutura apropriada. Olhe com carinho para a tua cozinha, para o teu salão, para tuas áreas de apoio. O Sebrae, aí no canto da tela de vocês, tem um infográfico muito interessante, que eu vou passar para vocês o link no final da apresentação, para que vocês acessem, tem dicas maravilhosas a respeito. Eu não vou enfocar nisso agora, eu vou passar dicas bastante rápidas a respeito de cada um deles, para a gente poder agilizar o tempo. A cozinha, você precisa olhar fluxo da tua cozinha. Então, você vai aumentar a quantidade de pessoas no teu restaurante, você vai ter filas no teu restaurante, porque talvez em momentos de pico vão ter mais pessoas chegando ao teu salão. Avalie o fluxo dela, realize pequenos ajustes para aumentar a produtividade, para diminuir esse tempo de espera. Lembrando que a ficha técnica ajuda muito nisso. Já tendo dimensionado as vendas, é possível que os ingredientes fiquem prontos ou semi-prontos, como eu já disse. Lembrando que é muito importante que vocês consultem a RDC da Anvisa, a 216, ok? E cuidado com o desperdício, como eu já coloquei para vocês. O salão e a área de apoio, a questão de novamente fazer uma avaliação sincera a respeito desses aspectos do estabelecimento, a busca de valorização do ambiente através de aspectos simples de baixo custo, como uma pintura rápida, iluminação, som, aroma, por exemplo. Às vezes, nada melhor do que uma boa parede pintada para que o aspecto inteiro do ambiente seja tido de uma forma extremamente diferente. E é simples, barato, rápido, de baixo custo e que gera uma visualização diferente por parte do teu cliente. Criação de uma circulação adequada, isso é interessante porque muitas vezes o empreendedor ele acha que para ter mais espaço, para que circule melhor os clientes, ele precisa de um espaço maior e isso não é verdade. O design ele pode te ajudar muito nisso. Muitas vezes, você dispondo mesas, cadeiras, balcão de uma forma diferente, você cria uma circulação muito melhor, você consegue atender mais pessoas ao mesmo tempo, sem necessariamente mudar tanto a tua estrutura física. Então,
Pensa nisso com carinho. E como o Felipe falou, acessibilidade, ok? Então, a gente tem aí uma Olimpíada agora, uma Paralimpíada daqui a pouco. Então, já vá pensando nessas questões da acessibilidade, que é muito importante. Colaboradores treinados. E aí, pessoal, ponto pacífico, né? O teu funcionário é o teu cartão de visita no teu estabelecimento. Então, nada melhor do que funcionários que tenham um atendimento educado, como a Grazi já citou aqui para gente, que encantem o cliente, chefes de cozinha que vão até a mesa para conversar com os clientes, funcionários que saibam sugerir pratos, sugerir vinhos, um bom sommelier, por exemplo. Então, treinos. Esse momento agora, essa reta final, nada melhor do que treinamentos bons para os seus funcionários, para que não só eles agilizem o processo, por exemplo, dentro da cozinha, como também eles possam ter um atendimento diferenciado. Isso fideliza, isso traz eles de volta. Novamente, atendimento em no mínimo 2 idiomas, isso aí já é também ponto pacífico. E o foco no cliente. E uma questão que eu quis trazer aqui para vocês, que pode parecer assim bobo também, que da mesma forma como o cardápio, avalie o uniforme dos teus colaboradores. Assim, é interessante como a gente chega em determinados locais, a gente vê aquele garçom ali com um jalecozinho puidinho, né? Vê uma barbinha por fazer, algo nesse sentido. E é interessante como isso passa uma impressão muito ruim. São pequenos detalhes. Quando a gente está falando de gastronomia, quando a gente está falando de experiência gastronômica, a gente está falando de detalhes, a gente está falando de um conjunto de itens, inclusive muitas vezes invisíveis, né? Que a primeiro momento o cliente ele sai de um determinado local e não sabe nem por que ele não gostou, mas é um conjunto de questões que precisam ser muito bem avaliadas. Então, olhe hoje para o teu funcionário, olha como é que está o sapato, como que está a meia, como está o uniforme de uma forma geral, e isso é um investimento barato, né? Ele não é caro, e que passa uma outra impressão. O fornecedor preparado, isso aqui eu quis trazer para vocês pelo seguinte, na medida que você aumenta as suas vendas, você aumenta a necessidade do teu estoque, alguns produtos específicos que você, de repente, tem aí no teu menu. Então, verifique com o teu fornecedor se ele está preparado para atender essas suas demandas, porque o teu cardápio vai estar pronto, né? Você vai precisar daquele material no teu estoque, senão você passa uma imagem muito ruim. Então, você precisa prepará-los, inclusive, para esse momento. Então, dica seria, trabalhe no mínimo com 5 fornecedores, tenha pelo menos relacionamento mais próximo com 3. Isso aí, pessoal, por produto, tá? Isso a ficha técnica também te ajuda, porque no momento que você faz a concepção dela, você coloca nome, telefone, disponibilidade deles, enfim. E lembrando também da sazonalidade de cada um desses ingredientes. O cuidado com o desperdício, que nunca é demais falar, nunca é, porque o grande pulo do gato para você aumentar a sua rentabilidade, de fato, está hoje no teu desperdício. Seja ele pela falta dessa análise da quantidade de alimentos servidos, né? Por exemplo, à la carte. Então, você vê pratos grandes demais, onde um garçom mal treinado não consegue direcionar aquele prato para 2 pessoas, por exemplo. Para evitar também o desperdício das porções. Então, a gente tem casos, por exemplo, de diminuição de desperdício com questões simplíssimas, por exemplo. Eu conheço um restaurante que, para diminuir o desperdício de arroz, por exemplo, que era servido dentro de um contexto com outras comidas, diminuiu o prato onde era servido o arroz, mas não diminuiu a porção propriamente dita, porque à medida em que o cliente queria, ele trazia mais um, né? Mas só o fato daquele arroz não ter sido colocado na mesa junto com os outros ingredientes, ter sido colocado num prato um pouco menor, fez com que ele economizasse no final mais de 6 toneladas de arroz por mês. Então, isso é um dado bastante interessante que tem um impacto no teu fluxo de caixa e na tua rentabilidade no final do mês exorbitante. Então, cuidado com os produtos perecíveis e preparados expostos à venda, esses têm que ser muito bem cuidados. E lembrando que alguns aspectos importantíssimos que está lá na RDC 216 da Anvisa precisam ser observados e precisam ser controlados. Como, por exemplo, que eu estou trazendo aí para vocês, que os alimentos quentes eles têm que permanecer acima de 60 graus, os frios abaixo de 5 graus. Então, procure aí também diminuir o máximo de tempo entre preparo e distribuição dos alimentos. Então, muita perda acontece dentro desses parâmetros que muitas vezes não são observados ou são controlados pelos empreendedores. E, por fim, a dica final é que vocês se capacitem.
A gente gerir um estabelecimento de alimentação, ele não se resume só a gostar de cozinhar. Muitas pessoas que abrem restaurantes e têm food trucks e têm bike trucks, por exemplo, iniciam porque gostam do ramo, gostam da alimentação, acham que sabem cozinhar, mas isso não é o suficiente. Existem dois aspectos muito importantes dentro da cozinha, o aspecto gastronômico e o aspecto administrativo. E a maior parte desses estabelecimentos, eles quebram, não porque a comida é ruim, mas eles quebram por uma falta de administração, de uma boa gestão, de um bom arcabouço técnico no sentido administrativo da empresa. Então, se capacitem. E para isso, no Sebrae existem várias capacitações, no seu estado com certeza tem, e procure. E aí eu trouxe aqui para vocês a nossa página do Facebook, que eu gostaria que vocês acessassem, tem muitas informações, notícias interessantíssimas, que saidíssimas do forno, bem rápidas, assim, a gente já coloca lá para vocês, então, para ficar na crista da onda do que está acontecendo. E 2 links que podem ajudar muito vocês também a mergulharem nesse mundo aí da produtividade, para aumentar a lucratividade e a competitividade do negócio de vocês. Então, para finalizar, o recado que é importante deixar para vocês é o seguinte: as Olimpíadas 2016 é uma grande oportunidade. Ela é uma oportunidade para gerar renda, ela é uma oportunidade para você, inclusive, olhar para dentro do seu negócio e começar a pensar de uma forma mais ampla e perene. Aproveite, como a Grazi falou, também atente para a questão dos valores. Não é porque você vai ter um maior fluxo de pessoas aí na tua cidade que significa que os preços precisam ser fora de um parâmetro da realidade, porque isso é observado, isso é analisado. Mas aproveite, inclusive, para fazer uma reflexão interna do teu negócio. Como que eu estou em termos de competitividade, em termos de sustentabilidade do meu negócio. A visão ela tem que ser a longo prazo, não só desse momento. Mas aproveite, sim, a oportunidade para pensar hoje, fazer uma análise hoje do que pode melhorar, quais são as melhorias que são baratas e simples de fazer e que já poderiam ter sido feitas há muito tempo. Então, analisem, o Sebrae tem muito material importante, muito material bacana para vocês com dicas, e não percam essa oportunidade, vamos se tornar competitivo não só nesse momento, mas também a longo prazo. Pessoal, a gente fica à disposição de vocês, aí eu trouxe o meu e-mail, o meu telefone, a gente fica à disposição para sanar qualquer dúvida, e boa sorte, bom evento para todos, e que essa seja uma oportunidade de uma grande alavancagem nos nossos negócios. Show de bola, muito bem, Manu. Moçada, é um timaço, né? Eu tenho que confessar aqui que é um orgulho trabalhar com essa galera. É um timaço de primeira linha. Olha só, só fazendo um comentário aqui em cima do que a Manuela falou, a alimentação fora do lar tem um tchan específico, que é o seguinte, também, como no turismo, todos nós comemos fora de casa, desde a criança que come na cantina da escola, e todos nós comemos em restaurantes, bares, comemos na rua. Então a gente estava num evento outro dia que a gente fez uma conta de brincadeira. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e claro que não é todo mundo que come todo dia fora, mas todo mundo come fora em algum momento da semana, talvez não todo dia, mas enfim. Se a gente tiver uma média de 5 alimentações, 5 refeições fora, e aí vocês entendam isso, desde comer uma coxinha, tomar um picolé num bar, numa lanchonete, até comer um prato ultra sofisticado, 5 por mês, nós temos nada menos que 1 bilhão de refeições, de momentos, de experiências, de potencial de proporcionar experiências para as pessoas, 1 bilhão de vezes. E a alimentação proporciona isso. E aí, comida também, para a gente passar mal, a gente pode até morrer, dependendo do que a gente comer, né? Então, comida tem esse aspecto diferencial. Então, são muitas oportunidades para encantar, conquistar o cliente, fidelizar, adquirir recomendações, e desde o dogão cabuloso lá na carrocinha, que seja limpo, tenha um gosto legal, um atendimento legal, tá? Um restaurante aquilo em que a comida esteja bem disposta, clean, bem cuidada, fresca, tenha uma preocupação com o menu, dia a dia, não fique repetindo todo dia a mesma coisa, de novo o atendimento seja importante, até aquele restaurante lá, top das galáxias, né?
A Manuela conhece vários aqui, eu conheço nenhum. Mas em que se gasta, né, se paga muito mais caro, mas também você tem uma experiência diferente também, cada um na sua. Do R$10 ao R$500 são possibilidades inúmeras de você gerar uma experiência, de você conquistar o cliente, os nichos, são 200 milhões de pessoas. Muito cuidado, o turista vem aí, são 500 mil turistas estrangeiros, mais um monte de turista brasileiro que vai circular pelo Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então, é muita gente para ser conquistada. Tenho certeza que se um turista estrangeiro vier comer bem no Brasil, comer bem, repetidas vezes, lembre-se, ele vai comer 3, 4 vezes por dia fora de casa, durante, sei lá, 7 dias, 10 dias, 15 dias. Então, é uma experiência intensiva. Tem que ser bem atendido. Não é porque ele vai gastar em dólar que você vai vender para o estrangeiro como se vende, mais caro do que se vende para um brasileiro. Isso é uma sacanagem. Né? Temos que pensar nisso. Isso é antiprofissional. Então, a alimentação fora do lar deve olhar muito o valor que está entregando, não é o valor financeiro. É o valor ali daquela experiência. Que seja uma alimentação mais cotidiana, funcional, um almoço perto de uma empresa. Não tem por que você deixar de servir alimentos frescos, manuseá-los bem, dar um bom atendimento, até você ter aquele atendimento que atrai, você gerar uma experiência, atrair pessoas, novos clientes, gerar um boca a boca, mobilizar redes sociais, enfim, aí por diante. Enfim, nós vamos agora fazer algumas perguntas aqui. Eu vou começar pelo Felipe, então, uma para cada, depois a gente faz a despedida aqui ainda com um insight de cada um, vocês já vão pensando assim, aquela dica fatal de tudo que vocês falaram, assim, se vocês fossem donos de um empreendimento desses, assim, vocês iriam atacar primeiro o quê? Filipão, como é que está Viviane Florianópolis? Como está o Brasil nos rankings de competitividade, já que você falou em competitividade e tal, turística, mundo afora? Tá. Olha, André, essa questão da competitividade é um tema interessante, né? O Brasil é um continente. Dentro desse continente, você vai ter vários níveis de competitividade. Só para ter uma ideia, passar alguns dados, os últimos que eu tenho aqui de cabeça, o Brasil é a 9ª maior economia de turismo do mundo. O PIB turístico brasileiro equivale ao PIB de vários países pequenos, até como o nosso irmão aqui, Uruguai. Você vê a dimensão da importância do turismo para o Brasil. Mas respondendo à pergunta da competitividade, se a gente fosse botar assim, em umas escalas, né, o Fórum Econômico Mundial faz uns estudos muito interessantes de competitividade turística, enfim, entre países. Se for botar em escalas, o Brasil está ali no 2º nível, abaixo um pouco da Europa, da América do Norte, alguns pontos da Ásia, Japão, Oceania e Austrália. Né? Mas aí é muito, muito legal essa dicotomia. O principal desafio do Brasil talvez seja o tamanho, e o próprio tamanho também seja a solução, porque você tem uma possibilidade de oferta de produtos turísticos muito diversos, né? Complementares, e apesar de o fluxo turístico internacional ainda não ser muito alto, mas se a gente for fazer uma comparação com países semelhantes ao Brasil em termos de posicionamento geográfico, como por exemplo a Austrália, né, eu escuto muito essa crítica, o Brasil investe pouco em promoção internacional, a chegada do turismo internacional ainda é pequeno, ainda é aquilo que a gente pode, mas se a gente for fazer uma comparação com um país parecido com o Brasil, como a Austrália, a gente recebe um contingente de turistas internacionais parecido. Então, o que o Brasil se destaca e o que ele não se destaca em termos de competitividade, que eu acho que é bom a gente atentar, tanto enquanto Sebrae, mas também os outros órgãos que fazem parte aí da estruturação do turismo como um produto. O Brasil, ele vem crescendo em competitividade, né? Nós crescemos 23 posições nos últimos números que eu me lembro, no ranking mundial de competitividade, estamos em 28º. Os aspectos positivos do Brasil são os aspectos naturais, né? Os recursos naturais, e aí os meus amigos do segmento de ecoturismo, turismo de aventura, sabem muito bem que recurso natural por recurso natural não é um produto, né? Então ele só vale se a gente conseguir dar a ele a possibilidade do turista consumir. Um outro aspecto muito legal que vem subindo no Brasil, isso é fator primordial no turismo, são os aspectos culturais. A cultura brasileira começa a ser mais valorizada, e aí a gente vê a importância, por exemplo, da gastronomia nesse processo, todo esse trabalho que o Brasil tem feito de posicionamento da sua gastronomia. E as próprias obras que foram feitas, as próprias estruturas que foram feitas para receber a Olimpíada. Isso tudo fez com que o Brasil desse uma alavancada. A gente ainda tem alguns problemas, né, que pode ser destacado, a questão do preço, o custo do Brasil ainda é elevado, mas não é bom atentar que não é só a questão do turismo, o Brasil
como um todo, tem um custo elevado de produção, enfim. Tem a questão da segurança, que é um fator importante para o turista, né? Esse é um aspecto muito frágil para ele, que ele leva muito a atenção quando ele vai decidir para onde que ele vai, e a questão das informações ao turista, né? A gente precisa melhorar a forma como a gente comunica com ele antes dele se decidir e quando ele está aqui consumindo o produto Brasil, quando ele está aqui vivenciando a experiência do Brasil. Eu acho que, apesar da gente estar no momento falando muito de internacionalização, de Olimpíada e tal, que é fundamental para o país, mas o nosso grande trunfo, André e amigos, ainda é o mercado doméstico. O Brasil é uma potência, né, nesse quesito. São 260 milhões de viagens sendo feitas por ano de brasileiros. Então, um público consumidor fantástico, que quando a gente se prepara para o turista internacional, a gente também já está pensando em como atender melhor o nosso turista estrangeiro. Então, capacitação acima de tudo. E se você me perguntou, já podendo responder um insight, eu acho que ele é mais subjetivo, eu acho que é encantar o turista, né? E isso é muito ligado ao atendimento, né? Uma coisa que a Grazi trouxe bastante, enfim, mas é o atendimento personalizado ao turista, né? Justo, honesto, com preço aceitável. Eu diria que o empresário, assim como qualquer outro empresário que trabalha com serviço, que é atendimento na veia, tem que estar sempre voltado para essas questões, sempre antenado para essas questões. Esse é o meu recado, já me despeço já? Não dá para te dar mais 30 segundos no final. Tá bom. Você vai dar um beijinho para cá. Tá bom. Grazi, o que o Sebrae disponibiliza para ajudar os empresários a atender melhor? Douglas, Rio de Janeiro. Então, Douglas, obrigado pela pergunta aí. O Sebrae ele quer ser seu parceiro, não só seu, mas de todo empreendimento turístico, em todas as etapas do seu negócio. Para o atendimento especificamente, como a minha apresentação foi toda permeada, a gente tem diversas soluções. De uma forma mais imediata, curta a nossa página, Sebrae Turismo, que lá você vai ter insights, tendências, estudos, pesquisas, notícias, oportunidades. Nós pensamos em reunir todo tipo de atendimento num canal que seria o mais acessível, que é o Facebook. Além disso, a gente tem nosso portal, Fale com o Especialista, que tem chat, e-mail, telefone, e o atendimento presencial. Com certeza, o escritório do Sebrae no Rio de Janeiro vai estar de portas abertas para te receber. Inclusive, nós vamos ter um painel com 3 empresários do Rio, que vão relatar um pouquinho dessa experiência, como que o Sebrae os auxiliou nessa transição para fazer um atendimento com qualidade, com excelência, buscando encantar o nosso turista. Então, o Sebrae quer ser seu parceiro, estamos aí prontos para ajudá-lo da melhor forma possível. Muito bem. Manu, Davi, também do Rio. Como eu posso avaliar melhor meu negócio? Que ferramentas posso usar? Bacana. Davi, então, obrigada também pela pergunta. É o seguinte, existe um paradigma de que ao avaliar o negócio você precisa ser muito rebuscado, você precisa de uma ferramenta, uma avaliação de um sistema, alguma coisa nesse sentido. Mas muitas vezes para você saber como que o teu negócio está indo, o que o teu cliente quer, questões bastante simples podem ser feitas. Então, por exemplo, na conta você pode ter ali, por exemplo, uma pequena pesquisa ali com 3, 4, 5 perguntas de aspectos gerais, assim, da carinha infeliz para a carinha feliz. E aí oferecer, por exemplo, alguns brindes, né, para quem responder ali a tua pergunta, um cafezinho, um chocolate, algo nesse sentido, para que você já tenha ali a reação direta do teu cliente, do que ele achou, do que pode melhorar. Isso é fundamental, isso é um feedback na hora, um feedback que você pode, naquele momento, ali já saber qual que é a reação do teu cliente. Outra questão, por exemplo, os teus próprios garçons podem fazer perguntas, e aí, estava tudo bem? O que vocês acharam? O que vocês mais gostaram? Questões extremamente simples que podem, no dia a dia, ali sendo colocados e como fonte de informação para melhorias mesmo. Outras ferramentas bacanas também que nós temos, por exemplo, é uma do Sebrae, que são os 8 desafios, né, para o segmento de alimentação fora do lar, que eu coloquei ali na minha apresentação. Você clicando lá, você tem uma avaliação extremamente robusta em vários aspectos do teu negócio, como, por exemplo, mercado, logística, sustentabilidade, produtividade, uma série de quesitos, são 8, na verdade, quesitos, e você vai ter uma avaliação, você vai receber um feedback, depois que você quiser preencher tudo certinho, é enviado para você um relatório de como que você está, com sugestões de como que você pode melhorar, e também uma comparação entre a sua pontuação e a do mercado como um todo.
importante, ela é rápida de ser preenchida. Eu sugiro que vocês não percam essa oportunidade, já que é de graça e, de fato, vai ter umas respostas e uma comparatividade com o mercado bastante robusta. Tá? Então, questões simples, tá? Que é você ir lá realmente perguntar, e também uma outra ferramenta de graça do Sebrae que você pode acessar e ter um feedback na hora sobre como está o seu negócio. Isso, o termômetro é o cliente, né, moçada? Não dá para ser nada diferente disso. Outra pergunta aqui, esse é do nosso parceirão Alexandre Garrido, do Rio. Existe um movimento internacional no turismo em relação à sustentabilidade. Hotéis, restaurantes, parques, operadores. Como o Sebrae vem atuando neste tema? Filipão, que é o nosso cara aqui que está lá na parceria com o Pinoma, é mais envolvido aí na área. Ele não colocou o destinatário aqui não, mas eu estou jogando para ele. Bom, Alexandre, obrigado pela pergunta, que eu acho que é um tema fundamental para todo tipo de negócio. O turismo não ia ser diferente. O Sebrae atua, sim, fortemente na questão da sustentabilidade, junto com outros parceiros, né, com outras entidades. O André citou o Penuma. O Penuma eu até trouxe aqui na parte da minha apresentação, na minha exposição, a campanha Passaporte Verde, que é uma campanha de sensibilização, mas o Sebrae participa de outras ações com outras entidades, como, por exemplo, a BNT. O Sebrae trabalha muito a questão de normatização no turismo, né, através da elaboração de normas e também da implementação delas nos nossos projetos. Aí no Rio de Janeiro a gente tem uma experiência muito legal, que é da norma de gestão da sustentabilidade em meios de hospedagem. Você deve conhecer, Alexandre, aí. Alguns hotéis vêm se preparando para se certificarem nessa norma. O Sebrae dá consultoria, né, além de participar também e ser um apoiador, um financiador das discussões na comissão de estudo da BNT para a geração dessas normas. Inclusive, o Brasil tem alguns exemplos muito legais, André, que a gente comenta dentro do turismo. O turismo tem um papel de destaque brasileiro na questão das normas. O Brasil tem uma norma ISO, que é do turismo de aventura, que foi baseada na norma brasileira, na norma BNT brasileira, que agora vira ISO, e a mesma coisa na questão da sustentabilidade, que a gente pretende levar ela no patamar de normalização de normas internacionais. Então, é fator primordial. O Sebrae atua, sim, fortemente. O empresário que quiser saber mais, procure seu Sebrae estadual, né, peça ajuda, que a gente tem ações, produtos e soluções voltados à implementação de normas, e a sustentabilidade é uma das linhas, das diretrizes principais que a gente atua. Só completar aqui um pouquinho que hoje a gente aborda a sustentabilidade ambiental, a perspectiva de ampliar o retorno financeiro do negócio. Muita gente olha como um gasto extra. Nossa, vai ter que gastar um dinheirão para reciclar, para transportar o dejeto. Hoje em dia tem gente de ganhar dinheiro com isso. Economizar energia, eficiência energética, a própria reciclagem, o que a Manuela falou bastante aqui, do aproveitamento total dos alimentos e, na verdade, de todos os insumos da empresa, né? Aproveitar o máximo possível. Então, essa é a pegada da sustentabilidade. Descartar o menos possível, reciclar o máximo possível, né? E aproveitar o máximo possível também do que você está pagando, né? Do que está sendo insumo no seu negócio. Vamos terminar aqui. Grazi, quer dar aquele tchau para a galera? Queria agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo, que parou um pouquinho o seu atendimento, o seu negócio, para ouvir, para se preparar. Desejar boa sorte. Os Jogos Olímpicos é apenas uma porta que a gente vai aproveitar e tem muito mais pela frente. O turismo brasileiro tem um potencial muito grande, agora a gente tem que tirar do papel e colocar na prática, né? E como um insight, né, que o André tinha provocado, já que o Felipe roubou minha fala de encantar o turista, eu queria só deixar uma ação que é bem prática, que é a presença no mundo virtual. Não tem como, gente. A gente está aqui no Sebrae, em Brasília, transmitindo esse webinar para o Brasil inteiro, via online, Facebook. Então, é isso que os empreendimentos têm que estar bem atentos, que o turista procura cada vez mais empreendimentos digitais. Então, é um momento que a gente tem para se vender, e a gente não está aproveitando essa oportunidade da forma como merece ser. Então, obrigado, boa sorte para todos e até mais. Filipão. Bom, eu também queria agradecer a todos que ficaram aí com a gente e que vão nos ver futuramente também, porque isso vai estar rodando nos nossos canais aí durante esses dias. Dizer da satisfação de estar participando desse momento. É a primeira vez que a gente faz uma experiência como essa. Eu acho que cada vez mais vamos ter que usar esse tipo de canal. Ele tem uma abrangência super legal e super simples e barata de ser feito. Queria deixar uma mensagem de otimismo ao empresariado brasileiro,
que se prepare, não só para as Olimpíadas, mas que continue apostando no segmento de turismo, que é um dos segmentos da economia que mais cresce, né? Ele é muito includente, gera empregos, ele é fundamental para todo esse desenvolvimento que o Brasil tanto precisa nesse momento. Então, queria deixar esse abraço a todos os nossos guerreiros aí que atuam no turismo. E a Grazi falou que eu roubei a frase dela, mas na verdade foi um combinado. Ela falou a minha, que era de conexão, de estar nesse mundo, e eu falei a dela, para não ficar repetitivo. Mas é isso, pessoal, encanta seu turista, boa sorte, contem com o Sebrae, a gente sempre vai estar aqui à disposição para recebê-los. Vocês estão vendo que é tudo ensaiado aqui. Vocês não. estão achando que é tudo ensaiado. Manu? Então, pessoal, eu queria também agradecer aí a oportunidade de estar aqui, agradecer a atenção de vocês. Espero que esse pouco que nós falamos aqui, de fato, tenha agregado valor para vocês, que o tempo que vocês despenderam aqui conosco, de fato, se resulte em resultados, né, palpáveis e financeiros lá na ponta e de melhoria do negócio de vocês, porque a gente está aqui para isso. O nosso papel hoje do Sebrae é aumentar a competitividade dos negócios, é que, de fato, vocês possam ser cada vez mais competitivos e cada vez mais rentáveis. Agora eu vou roubar a fala da Grazi também, porque, de fato, o que ela falou em relação à internet, a presença na internet, dos negócios digitais, se isso é perceptível no turismo, mais ainda a gente percebe isso no ramo de alimentação fora do lar. É raríssimo a gente ver restaurantes com seus próprios sites, com seus próprios blogs, com seus próprios movimentos na internet. Então, de fato, é o mundo hoje que está na net, é virtualizado. Então, vocês não podem deixar isso aí de fora. Então, eu faço minhas as palavras dela e aproveitem essa oportunidade e contem com o Sebrae, porque nós estamos aqui para isso, tá? Para, de fato, apoiá-los nesse processo e a longo prazo também. Então, obrigada e bom trabalho e boas vendas, né? E que esse evento realmente possa proporcionar para vocês aí toda a expectativa que está sendo colocada. Pessoal, obrigado pela audiência de todo mundo, perguntas, quem entrou, quem saiu. Amanhã tem mais. Amanhã nós temos aqui no estúdio do Sebrae os colegas aí do Ministério do Turismo, Embratur, Autoridade Pública Olímpica lá do Rio, em link com a gente. O Fórum de Secretários Estaduais de Turismo também vai aqui. Todos eles uma outra perspectiva para as Olimpíadas. Depois de amanhã é o dia dos empresários, os campeões, são os caras que já bombaram, que pegaram tudo isso que a gente está falando aqui, já cumpriram essa cartilha aqui e estão detonando de se dar bem a partir das Olimpíadas. O pessoal lá do Rio de Janeiro, da cadeia turística, da cadeia de turismo. Na sexta-feira, uma pegada de mercado, inteligência comercial e, como eu falei no início, agronegócio. Agronegócio, Olimpíada, tudo a ver, vocês vão ver. A gente tem que quebrar esses dogmas, quebrar alguns clichês, porque hoje as cadeias de valor de negócio são amplas, são muito amplas. Então, na alimentação fora do lar, por exemplo, tem tudo a ver o conectar o restaurante, o bar com o produtor rural, está acontecendo muito. Né? Então, vocês vão ver isso, o nosso colega Augusto, gerente da área, vai estar aqui conversando com vocês. Então, a gente conta com todo mundo aí. Quero agradecer a galera de trás das câmeras, que eu já citei, não dá para mostrar, mas também é um timaço. Agradecer esse timaço aqui, tem um timaço que ficou lá na área, lá em cima. Isso aqui é um trabalho de muitas mãos, de muitos dias. A gente está muito feliz com o resultado. Obrigado a você de novo, né? E a gente espera que amanhã a gente consiga repetir o resultado. Obrigado a todos.